paz do Senhor, meus amados, que Deus abençoe a vida daqueles que estarão entrando para assistir essa, essa filmagem, esse vídeo que eu estou deixando aqui para abençoar a sua vida. Aqui quem vos fala é o seu amigo Missionário Ribeiro. Quero aqui nessa noite deixar uma mensagem para o nosso coração, uma mensagem que Deus plantou no meu coração no dia de hoje e eu quero abençoar a sua vida com essa mensagem. Antes de nós entrarmos na mensagem, eu gostaria de pedir para você compartilhar esse vídeo. Já curte, já compartilha, já se inscreve no nosso canal, me ajuda a divulgar a mensagem de Deus, a mensagem de Cristo, o Evangelho de Jesus, a palavra do Senhor. Meu único intuito em tudo isso é pregar a palavra de Deus, é ministrar ao coração daquele que precisa receber uma mensagem. Então me ajude, já compartilha, curte, né? Já se inscreva no nosso canal, acione o sininho para você estar aí recebendo, me perdoa, todas as notificações de quando o Missionário Ribeiro estiver aí ministrando a palavra e colocando aí no YouTube. Por isso, eu já quero agradecer você desde já, em nome de Jesus, por compartilhar, por assistir. Divulgue essa palavra, irmãos. Uma palavra muito forte que Deus colocou no meu coração nessa noite. E eu quero aqui compartilhar com vocês algumas coisas que Deus falou no meu coração. Então, quero já aproveitar que você já está assistindo. Pega a sua Bíblia. Vamos comigo lá no Evangelho de Lucas, em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 15, aleluia, no capítulo de número 15, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, o versículo é o 21 da palavra de Deus, uma palavra muito conhecida, mas eu creio que Deus vai falar poderosamente na nossa vida. Vamos estar lendo, depois eu quero fazer uma oração e logo vamos estar entrando na mensagem. Amém? Lucas 15, capítulo 15, versículo 21. A palavra de Deus nos fala assim: então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, pondo-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e preparai, comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Aleluia, glória a Deus. Feche teus olhos, quero fazer uma oração nesse momento. Pai querido e Pai santo, em nome de Jesus, estamos aqui, Deus, reunidos na tua presença para aprender da tua palavra, para receber aquilo que o Senhor tem para a nossa vida nessa noite. Pai querido e Pai santo, diante do Senhor, eu apresento a vida de quem estará assistindo esse vídeo. Eu apresento a vida, a causa, tudo aquilo, Senhor, que Ele tem pedido para você, para o Senhor, que o Senhor venha conceder. Pai querido e Pai santo, fala ao nosso coração, nos ensina, nos instrui, nos direciona para uma vida abençoada, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Estamos aqui diante de um texto do Evangelho segundo escreveu Lucas, um texto muito conhecido, um texto que fala do filho pródigo. Para quem não conhece a história, a palavra de Deus nos diz aqui no Evangelho segundo escreveu São Lucas, segundo escreveu o Dr. Lucas, né, que o homem tinha 2 filhos, e o mais novo pediu ao seu pai a parte dele na herança. E a Bíblia diz que com sentimento, com tristeza, o pai aceita a dar a parte do filho
para ele. E a Bíblia nos conta que esse filho pega a sua parte da herança e vai embora. E a Bíblia nos conta que ele foi para uma terra onde ele gastou esse dinheiro dissolutamente. Gastou esse dinheiro de qualquer jeito, de qualquer maneira. Gastou esse dinheiro, a sua herança, com coisas que não edificou a vida dele e que não fez com que ele progredisse ou crescesse na vida. A Bíblia diz que ele gastou esse dinheiro à toa. E depois a Bíblia me conta que nessa mesma terra, nesse mesmo lugar, a Bíblia fala que caiu uma grande fome. Que o povo, de uma maneira tal que esse filho arrumou, o único serviço que ele tinha era apacentar porcos. E a Bíblia diz que ele olhava para as bolotas, ele olhava para a comida do porco e sentia vontade de se alimentar daquela comida. A Bíblia diz que chegou um ponto em que ele parou e pensou e lembrou da onde ele tinha saído. Da onde ele tinha saído, a Bíblia fala que ele tinha de tudo. Ele tinha de tudo e não faltava nada. A Bíblia fala que ele caiu em si. Aleluia. E voltou, lembrou de onde ele estava e voltou imediatamente para a casa do pai. E a Bíblia nos conta que existia ainda dentro dele uma humildade. E ele disse ao seu pai: pai, me aceita de volta, pelo menos como um dos seus trabalhadores, porque os seus trabalhadores pelo menos têm o que comer. E eu não. Aí a Bíblia diz que naquele momento o pai se alegra, manda fazer uma festa, matar o melhor novilho, e todos ali juntos comemoram aquela história, aquela situação, aquele momento. Porque o filho dele que foi embora, voltou, que estava morto, reviveu. E a Bíblia diz que com muita alegria eles comemoram a volta desse menino. Sabe, meu irmão, quando eu olho para essa história, quando eu olho para essa passagem bíblica, eu vejo que na minha vida e na sua vida não tem nada de diferente. E eu quero ministrar algo na nossa vida em cima dessa passagem. A Bíblia fala que por um momento o dinheiro, a vontade de fazer as coisas ilícitas, a vontade de fazer as coisas erradas fez com que esse jovem se afastasse da presença do pai. A Bíblia fala que as suas vontades, os seus pensamentos, o seu querer, por um momento faz com que esse jovem se afaste da presença do seu pai. E é acima disso que eu quero ministrar uma palavra para o nosso coração nesse dia. E eu quero pôr um tema nessa mensagem. E o tema ele é esse: alguns motivos que nos fazem afastar de Deus. Alguns motivos que nos fazem nos afastar de Deus. Motivos a qual é esse que muitas das vezes nós olhamos com os nossos olhos e achamos que estamos certos. E quem está errado é o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. E é em cima disso que eu quero ministrar essa palavra para o nosso coração. A Bíblia fala lá no comecinho dessa história que o filho pródigo pediu ao seu pai a parte da herança que ele tinha para receber com o seu pai. Mas se formos analisar, irmãos, o pai desse jovem estava vivo. A herança, ela só é recebida.
A herança, ela só é dada, ela só é concretizada, ela só é entregada nas mãos ou na vida de alguém após o falecimento, ou após a morte daquele que tem a posse em mãos. A Bíblia fala que o filho olha para o pai e pede a herança. Como que o filho exigia herança do pai naquele momento, sendo que o pai ainda estava vivo? Sabe, irmãos, e quando eu olho para esse momento dessa passagem bíblica, para esse momento em que o filho toma essa posição de chegar no pai e pedir a sua parte da herança, eu vejo que aqui está a primeira lição, ou o primeiro motivo que muitas das vezes nos fazem nós mesmos nos afastar de Deus. E sabe o que é, meus irmãos? O filho queria algo que ainda não estava no tempo do pai entregar. Irmãos, e se formos olhar para a nossa vida, não é diferente. Quantas vezes nós nos afastamos de Deus, porque estamos pedindo algo para Deus, estamos pedindo, estamos clamando, estamos ali orando, buscando, mas Deus não dá porque não é tempo. Porque não é o momento de entregar aquilo que eu e você queremos ou estamos pedindo a Ele. A Bíblia fala, ela é clara em dizer que pedis e não recebeste porque pedistes mal. Muitas das vezes nós pedimos algo para Deus, pedimos algo ao Senhor que não está no tempo dele de nos dar. E muitas das vezes nós achamos que Deus não está ouvindo a nossa oração, mas na verdade aquilo que nós temos clamado ao Senhor ainda não é tempo de ser entregue para nossas mãos. É o mesmo caso desse filho pródigo. O filho pródigo estava pedindo algo para Deus que não estava no tempo dele de receber. Não estava, ou melhor dizendo, corrigindo, o filho pródigo estava pedindo algo para o pai dele que ainda não estava no tempo de receber. Quantas pessoas hoje, meus irmãos, você talvez que está assistindo esse vídeo ou que vai assistir esse vídeo, saiu da igreja, decepcionou, se entristeceu, se afastou da presença de Deus, porque estava pedindo algo para Deus, mas não era o momento de Deus entregar nas suas mãos, e você se entristeceu, se decepcionou, disse que Deus não te ouve, que Deus não te escuta. Meu irmão, não é assim. Deus, ele sabe o momento certo de entregar na minha mão e na sua mão. Deus, ele sabe o momento certo de entregar a vitória para mim e para você. Se Deus entrega antes do tempo ou antes do momento em que é o momento certo de ser entregue, nós acabamos jogando tudo para o alto, aquilo que Deus tem construído para nós. Nós precisamos entender, e a Bíblia é clara, lá em Eclesiastes 3, ela nos diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Por isso, muitas das vezes, nós queremos culpar a Deus, queremos culpar o mundo, culpar todo mundo, porque não estamos conseguindo aquilo que nós queremos naquele momento, mas se nós formos analisar aquilo que nós estamos pedindo, não é o momento certo de Deus entregar na nossa mão. Não é o momento certo de Deus entregar, do nosso Pai nos dar, mas nós insistimos. Insistimos muitas das vezes em cima de coisas que não é o momento de nós recebermos. E o que Deus faz? E o que o nosso Pai faz? A Bíblia nos fala de um juiz que a Bíblia diz que não temia nem o homem, muito menos a Deus. E de tanto uma mulher importunar ele pegou a causa dessa mulher para resolver. De tanto ela importunar. Muitas das vezes Deus, o nosso Pai, é assim. Não é o tempo de entregar aquilo que nós estamos pedindo, não é tempo de entregar aquilo que nós estamos clamando a Ele, e nós estamos pedindo, até que chega um momento em que, por causa de importunar, Ele nos entrega. E quando recebemos aquilo nas nossas mãos, nós não sabemos como lidar. E fazemos como esse filho pródigo fez. Quanta gente que está assistindo esse vídeo nesse momento, você mesmo talvez, que tem orado para Deus, para o seu ministério, para Ele te consagrar pastor, te consagrar presbítero, diácono, só que não é momento.
E você tem pedido, tem clamado, tem insistido, irmão. Quando a gente recebe uma promoção, ou quando a gente recebe, aleluia, um derramar de óleo na nossa cabeça, é uma luta enorme no mundo espiritual. Aquele que não está preparado para receber não fica de pé. E muitas das vezes estamos pedindo algo para Deus que não é tempo. Muitas das vezes estamos pedindo algo para Deus que não é o momento dele nos entregar. E infelizmente venhamos a entristecer e nos afastamos da presença de Deus, porque estamos pedindo algo que não está no tempo de Deus para nos entregar. E é muito claro, esse é um dos motivos que nos fazem afastar de Deus. Não entender o tempo de Deus para a nossa vida. Não entender o tempo de Deus para que Ele venha cumprir as coisas na nossa vida. Nós precisamos entender que tudo tem tempo. E no tempo certo, Deus vai entregar a tua vitória. No tempo certo, Deus vai mudar a tua história. No tempo certo, Deus vai fazer aquilo que você tem pedido. Porém, no momento, espera. Confia. Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele tudo fará. Ele tudo fará, no tempo certo, no momento oportuno, na hora exata, ele vai chegar com a sua vitória e com aquilo que você tem pedido para ele. Esse é a primeira coisa que eu aprendo nesse texto. O filho queria algo que estava fora do tempo. Muitas das vezes pedimos algo para Deus que não está no tempo dele nos dá, ele não nos dá por medo de talvez até mesmo nos perder da presença dele. E a gente nos frustra com nós mesmo porque não entendemos que não é tempo de Deus dar aquilo que pedimos para ele. Que nós possamos estar mais conectados com Deus. Para aprendermos qual é o momento certo de pedir ao Senhor. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, o filho tomou uma decisão sem pedir um conselho ao pai, em nenhuma direção. Nós formos olharmos, perdão, irmãos, se nós formos olharmos para o texto, nós vamos ver isso, que o filho chega e pede a herança para o pai. Ele não pergunta, pai, o que o senhor acha? Eu estou querendo pedir a minha parte da herança para o Senhor, eu quero sair, eu quero viver uma vida do jeito que eu quero, do jeito que eu imagino, mas o que o senhor acha? O que o senhor pensa em relação a isso? Não. O filho, a Bíblia diz que o filho somente pede ao pai a parte da sua herança. E naquele momento que ele pediu, ele não pediu um conselho, não pediu uma direção, ele somente pediu a parte da herança. Aleluia. E muitas das vezes na minha vida e na sua vida é assim também. Outro motivo que nos faz nós nos afastarmos de Deus é tomarmos decisões na nossa vida sem consultar a Deus. Vivemos tomando decisões na nossa vida, mas não consultamos a Deus para saber se agrada, se é da vontade dele, se é isso que ele quer. E quando consultamos, deixamos a carne, a nossa vontade falar mais alto e achamos que é Deus que está respondendo. O filho pródigo fez desse jeito. Ele pegou a sua parte e pediu, pai, eu quero a minha parte. Não pediu um conselho. Irmãos, estamos vivendo um tempo difícil. Estamos vivendo os últimos momentos da volta de Cristo. Estamos vivendo os últimos momentos do arrebatamento, de Jesus voltar e de nós irmos para o céu. Precisamos andar em conexão com Deus. Precisamos andar, aleluia, pedir conselho, pedir uma direção, esperar Deus responder, para depois nós resolvermos e tomarmos alguma decisão. Quantas pessoas hoje dentro das igrejas estão deixando de viver aquilo que Deus tem para elas por causa de tomar decisões sem perguntar a Deus se é isso que Deus quer para a vida dele. Talvez você que está assistindo esse vídeo se afastou da presença de Deus, saiu da igreja, hoje está longe de Jesus, porque tomou uma decisão que você achava que era de Deus, mas acabou tomando uma decisão que te fez afastar de Cristo.
O único que faz, irmão, o único que pode nos afastar de Deus são as nossas decisões, são as nossas escolhas, são os caminhos que nós andamos, que nós escolhemos andar. A única, aleluia, a única maneira, a única forma de nos afastarmos de Deus é através das nossas decisões. O que fez o filho pródigo afastar do pai dele, da família do pai dele, foi a decisão errada que ele tomou. E muitas das vezes é assim na nossa vida. Nós tomamos decisões por nós mesmos. Depois queremos achar alguém para culpar. Porque não conseguimos olhar para nós. Não conseguimos olhar para nós. Aleluia. E reconhecer que o errado fomos eu. Que o errado sou eu, que o errado é você. Porque tomamos decisões sem consultar a Deus. O segundo motivo que nos faz afastar de Deus é tomar decisões por nós próprios, sem pedir direção a Deus, sem pedir um conselho para Deus, sem pedir, perguntar o que Deus acha, o que Deus quer. E quando pedimos, agimos pela carne, porque é o que a gente quer, é aquilo que eu quero, então é Deus que está falando comigo. Sendo que, na verdade, muitas das vezes, é não de Deus. E nós temos que aprender a ouvir o não de Deus. É doído, mas é o melhor para a nossa vida. Porque a palavra de Deus nos diz que todas as coisas, ela coopera para o bem daquele que amam a Cristo. Então, o segundo motivo que nós vemos aqui, que faz com que nós venhamos afastar de Deus, é quando tomamos decisões sem perguntar, sem buscar a direção de Deus para a nossa vida. E foi isso que o filho pródigo fez. O filho pródigo chegou, pediu a sua parte da herança, foi embora e não perguntou ao pai o que o pai achava. E o final da história a gente já conhece. A terceira coisa, naquele momento o filho só pensava em si mesmo, só pensava em fazer da sua vontade, fazer o que ele queria, sem preocupar com o que o pai pensava sobre aquilo que ele queria. Meus irmãos. Naquele momento o filho só queria fazer o que ele quer, mas não perguntou ao pai o que o pai achava daquilo. Muitas das vezes nós queremos algo e vamos e realizamos e depois nos damos mal e voltamos com a orelhinha baixa. Por quê? Porque não preocupamos em saber o que Deus pensa disso. Ela quase que se encaixa no ponto 2. No ponto 2, nós falamos aqui que muitas vezes tomamos decisões sem pedir conselhos a Deus. E no ponto 3, nós resolvemos, nós pensamos e fazemos coisas sem se preocupar e pensar com o que Deus ia pensar sobre aquilo que nós estamos fazendo. Será que todas as vezes que eu tomo alguma decisão, que eu vou fazer algo, eu preocupo em pensar o que Deus vai pensar sobre aquilo que eu estou fazendo? Sabe, irmão, tem acontecido muitas coisas nesses últimos tempos. Vemos pessoas fazer cada coisa. Eu mesmo já fiz tantas coisas que depois eu olho e falo, puxa vida, eu deveria ter pensado antes de fazer, porque eu desagradei ao Senhor. Eu fiz e entristeci o coração de Deus. Eu deveria ter pensado, repensado, mas não, eu fui pela minha vontade, pelo meu querer, eu queria, fiz e pronto, acabou. E ninguém tem nada com isso, sendo que se eu entreguei a minha vida para Jesus, quem manda na minha vida é Ele. Quem vai tomar decisão pela minha vida é Ele. Quem vai decidir as coisas pela minha vida é Ele. Eu já não tenho mais poder sobre mim. Aleluia. E o filho foi e fez o que ele queria sem pensar com o que o pai acharia daquilo, com o que o pai iria pensar sobre aquilo. E muitas das vezes, você que está assistindo esse vídeo, assim como eu um dia, se afastou da presença de Deus, porque fez as coisas que você queria fazer, do jeito que você queria fazer,
no momento que você queria fazer, sem preocupar com o que Deus iria pensar sobre aquilo que você fez. Assim como eu também já fiz várias vezes coisas que desagradam a Deus, mas fui pensar nisso só depois que eu fiz, porque no momento foi prazeroso, foi gostoso, foi bom, mas depois que passou tudo isso, eu vi que não era nada daquilo que eu queria. E vi também que não era nada daquilo que Deus aprovava. E muitas das vezes nós nos afastamos de Deus, das promessas que Ele tem para a nossa vida, por fazer coisas e depois pensar naquilo que fez. E lembrar que não agradou o Senhor. E o filho pródigo fez a mesma coisa. E como eu já disse, no final a gente viu o que deu. No final nós vimos o que deu. Para encerrar essa mensagem, eu quero deixar o último motivo aqui. Ele precisou ir e quebrar a cara, perder tudo, para que viesse reconhecer que ele, fora da presença do pai dele, fora, longe da presença do pai dele, ele só tinha a perder. O filho pródigo precisou ir, quebrar a cara, passar por tudo que ele passou, para ele entender que longe do pai, longe da presença do pai dele, ele não conseguia nada. Ele não realizaria nada. A Bíblia nos fala em João 15, 5, a parte B, o próprio Jesus dizendo para mim e para você: sem mim nada podeis fazer. Irmãos, não espere quebrar a cara. Não espere quebrar a cara para que eu e você venhamos a reconhecer que nós não somos nada sem Deus. Que nós venhamos tomar cuidado para não quebrar a nossa cara, para não tomarmos decisão, para não entristecer o coração de Deus, para não pedir as coisas a Deus que não está no momento, para nós não viemos a frustrar com nós mesmos, com nossos pedidos, com a nossa maneira de viver e venhamos nos afastar de Deus, porque, irmão, longe da presença de Jesus, nós não somos nada. Longe de Jesus Cristo, longe de Deus, eu e você não somos nada. Fala para mim quando foi que eu e você nos afastamos da presença de Deus e demos certo. Quando foi que eu e você nos afastamos da presença de Deus e conseguimos conquistar aquilo que nós queríamos conquistar. Nunca. Talvez algumas conquistas momentâneas, algumas conquistas que nos fez feliz somente no momento. E Jesus não quer você feliz por um momento, Ele quer você feliz a todo momento. Jesus é a única felicidade que nós vamos ter de verdade dentro do nosso coração e do nosso viver. Irmãos, deixei aqui para você uma mensagem poderosa. Que Deus possa ter falado no teu coração os motivos que nos fazem afastar da presença de Deus. Aleluia. O primeiro, pedir algo para Deus que ainda não está no tempo. O segundo, tomar decisão sem pedir conselho a Deus. Terceiro, pensar em si próprio, sem pensar o que Deus vai achar daquilo que vamos fazer, ou deixar para pensar depois. E quarto, nós não venhamos quebrar a cara, para que nós venhamos reconhecer que eu e você, sem Jesus, nós não somos nada. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você, que um dia se afastou de Deus, ou que hoje está afastado da presença de Jesus. Volte. Jesus está voltando para buscar a tua igreja. Jesus está voltando e os sinais são mais claros do que eu e você possamos pensar. A volta de Cristo está mais perto do que eu e você possamos pensar. Por isso, volte. Volte hoje para a presença de Jesus. Deixe de dar ouvido para o inimigo. Pare de ser esculachado pelo Satanás. Volta para a presença de Jesus. A sua vida só vai melhorar se você voltar para a presença de Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, fique com essa palavra. Deus abençoe essa vida. Eu quero orar pela nossa vida em nome de Jesus. Pai, obrigado.
Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor ministrou no meu coração e no coração do meu irmão nesse momento, através dessa mensagem. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa continuar abençoando a nossa vida, abençoando a nossa casa, abençoando as nossas decisões, que tudo que nós venhamos fazer, meu Deus, venha fazer para agradar o teu santo e verdadeiro nome, e que tudo, Pai, que nós venhamos pedir ao Senhor, esteja pedindo no tempo certo, no momento exato, para que venha se realizar e acontecer na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a vida de cada um que está assistindo esse vídeo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, não esqueça de curtir, de inscrever no meu canal, de compartilhar e de acionar o sininho para você receber as notificações. Fique com Deus, que Deus te abençoe e eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja falado no teu coração. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Um abraço do seu amigo Missionário Ribeiro. Forte abraço.